Graças a Deus, estou aqui no meu momento com Deus e gostaria de compartilhar uma palavra com você. Eu coloquei nesse vídeo coloridinho para tentar maquiar o meu rosto, para ficar uma filmagem bonita. Mas hoje eu vou compartilhar aqui a natureza da fé. Encontra-se em Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Exemplo de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que interessante. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladará, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou a terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ai, Senhor! Por isso também já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora segurem-se. Versículo 13. Hebreus 11. Agora vamos ler o versículo 13. Olha o que aconteceu aqui. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito:
em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Vamos prosseguir. Estamos no versículo 20 do capítulo 11, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 20. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José aproximou do seu fim, fez menção do êxito dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Moisés. Estamos no versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Os israelitas em Canaã, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Depois de rodeadas por 7 dias, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? E o que mais direi? Versículo 32. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Olha que interessante. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bons testemunhos por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Vou ler novamente. Hebreus 11, versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bons testemunhos por sua fé,
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gostaria de terminar aqui esse versículo, essa palavra, esse capítulo, para encorajar você e a mim, que estamos caminhando por caminhos nas quais parecem que não há resultados. E com Jesus, nós não devemos muito questionar. Aqui a Bíblia mostra, fica claro que os homens da fé, eles simplesmente obedeceram a Deus. E que tarefa é essa difícil de obedecer a Deus? E que tarefa é essa de ter fé quando tudo à nossa volta diz ao contrário? E hoje convido a você para que você venha olhar para Jesus um pouco mais. Se permitir mais uma oportunidade de acreditar nesse Deus que tudo pode e que tudo pode fazer. E se Ele pode fazer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Ele é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, mas Ele é um Deus que tem pensamentos superiores aos meus e aos seus. Estamos vivendo, muitos de nós, dentro de covas, de cavernas, dentro das nossas igrejas e querendo uma oportunidade. E às vezes não somos vistos, mas o Senhor Jesus está nos vendo, está nos contemplando. E isso não passará em branco. A riqueza da terra, ela não vai ser superior, nunca jamais, à riqueza celestial. Não estou dizendo aqui que Deus não tem prazer em agradar nós, os seus filhos, em dar o melhor, mas hoje estamos focados no se você tem, você está com Deus. Se você não tem, você não está com Deus. Reveja o que está acontecendo. Não é isso que temos ouvido diariamente? Então hoje eu venho dizer a você que se você está no deserto, se você está sem coisas materiais, se você está numa prova, ou por dinheiro, ou por falta de saúde, ou por alguma coisa que tenha trazido algum dano à sua alma, hoje você vai olhar para o céu e vai dizer: Jesus, nada poderá me separar de Ti, nem mesmo a fé, que a única coisa que me resta é a fé em Ti, ó Deus. E essa fé eu vou preservar, ela não vai morrer, e eu vou caminhar contigo, até que o Senhor faça o meu caminho tornar-se um caminho perfeito, de glória, de bênção. E não importa se essa bênção, se essa promessa não chegar na terra, porque tem coisas que está no secreto de Deus e Ele revela ou não a nós. O importante é que a sua recompensa total virá dos céus, do Pai do céu, nossa morada eterna. Isso aí ninguém pode tirar de você, isso ninguém poderá te roubar, ok? Fica aí a minha palavra para você. Essa palavra, eu estou mastigando ela, estou comendo ela, para que ela venha fazer uma limpeza espiritual na minha vida, na minha alma, no meu corpo, no meu espírito, para que eu possa entender que dias melhores virão. Mas antes dos dias melhores chegar, nós temos que ser aprovados e passar pela prova. Senão, não existe aprovação. Estou aqui para unir forças com você. Que o Deus de Israel, que o seu Deus do seu quarto, do seu travesseiro, do seu lençol, das noites que você não consegue dormir, venha estar com você, que você venha sentir-se abraçado, cuidado, querido, protegido, porque você não está só. Ele está te vendo, Ele está te contemplando e tem o momento certo de tirar você desse caminho que você está agora. Sim, Ele tem poder para isso. Basta só cumprir-se o caminho, chegar o dia, acabou, hoje é o dia do seu alívio e você vai testemunhar. E se não chegar, algum propósito, Deus também tem isso. A sua geração
Os seus filhos que virão, seus netos, eles vão comer e vão contemplar de uma bênção na qual você talvez não venha desfrutar. Mas a promessa ficou e ela vai se cumprir até o final. Ok? Um beijo no coração, fiquem na paz, Deus abençoe e até mais se Deus quiser. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Um beijo, paz.